Seja muito bem-vindo, eu sou o Rodrigo Patrão e este é o canal da Agência X3 e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante que é geração de texto dentro do GPT para artigos, tá? Então se você quer começar um trabalho de criação de textos online para poder posicionar no Google, o GPT é uma ferramenta fundamental para acelerar esse processo de criação. Ou então, se esse assunto é importante e interessante para você, se inscreve nesse canal que eu vou trazer muito mais conteúdos relevantes para poder ajudar a sua empresa a alavancar no mundo online. Tá bom? Então, vamos lá, sem enrolações, eu vou trazer aqui algumas estratégias que você precisa entender antes de começar a trabalhar no mundo do GPT, porque muita gente até não gosta do GPT, tá bom? Então as pessoas odeiam o robô trabalhando no formato de uma pessoa, mas vocês têm que entender que ele acelera o processo. Tá? Então, se ele acelera o processo, por que não utilizar? Vamos utilizar, vamos fazer mais rápido, né? E melhor, porque ele tem ali uma ferramenta, né? Ele tem uma inteligência que vai poder gerar palavras melhor muitas vezes do que a gente. Mas o que é importante aqui é você entender que o primeiro passo para você conseguir escrever no GPT não é usar só o GPT e deixar ele gerando sozinho. É você entender o que o seu público tem de dor. Entenda isso primeiro. Então, faça uma pesquisa. Vai no Google, pesquise. Vai no GPT, faz uma pesquisa. Pede para ele trazer as principais dores de determinado segmento. Ele vai trazer para você, ele vai trazer ali um texto legal para você poder entender um pouco mais. Faz uma pesquisa antes de dar um comando para o GPT escrever o texto. Ensine o robô, não deixe o robô escrever sozinho, ele não é tão inteligente assim, tá? Então, oriente ele, faz com que ele entenda o que você quer, tá bom? Então, primeira coisa é isso, você precisa entender a dor do seu público. Segundo passo, você precisa pesquisar tudo o que o seu cliente tem de dúvida na hora de contratar o seu serviço, tá? O que as pessoas acham que sabem ou que não sabem quando vão contratar o que eu estou oferecendo. Então vou dar um exemplo, as pessoas não contratam uma agência de marketing porque normalmente não sabe quanto tempo o retorno da estratégia de marketing vai demorar. Então ela não tem um período para contabilizar o quanto ela vai precisar investir, porque muitas vezes as agências falam que não tem um prazo para poder entregar o resultado, que de fato não tem, mas existe um caminho para a pessoa conseguir entender que aquilo é uma construção, não é da noite para o dia. Ele está disposto a construir? É como construir uma casa. Se você não tem dinheiro totalmente para construir ela completa, você vai precisar fazer investimentos em determinado período para ir subindo ela devagar. O marketing é a mesma coisa, só que neste caso você vai precisar fazer organicamente. Só que essa é uma dúvida que as pessoas têm na hora de comprar. Outra dúvida é, nós temos certificados dentro das plataformas? Se a gente é certificado no Google, nós somos certificados no Facebook. Então todas essas dúvidas eu preciso responder na hora que eu for gerar o meu texto, tá? Porque essas são as referências que eu vou fazer para poder construir o meu artigo. Então tenha essas informações do seu público antes de começar a criar o seu texto. Beleza, depois que você fez essa pesquisa, entendeu quais são as principais dores, entendeu quais são as principais dúvidas, aí o que você vai fazer? Você vai dar um comando para o GPT gerar informações para que você comece a escrever o seu artigo. Coloca todas essas informações e fala assim, olha só, GPT, eu preciso que você leia essas informações e me dê tópicos, né? me forneça tópicos importantes para relatórios ou para artigos focados nesse segmento que eu atuo, e coloca o segmento que você atua. Ele vai gerar para você uma lista de ideias que você pode escrever, você vai avaliar o que é legal para você ou não, e você vai pegar um tópico. Vamos supor que eu, como agência de marketing, percebi que as pessoas têm dúvida de como funciona a campanha de tráfego pago. O que é tráfego pago? Eu vou pegar esse texto, tráfego pago, vou colocar no GPT e falar assim, GPT, me dê 3 respostas sobre o que é tráfego pago, para eu poder explicar para as pessoas como funciona a parte de marketing digital. Ele vai gerar essa demanda, ele vai gerar esse texto, eu vou copiar esse texto, vou colocar ele num bloco de notas, vou pegar o primeiro texto ali que foi gerado, o primeiro parágrafo, que ele separa isso por parágrafo, pego o primeiro parágrafo, coloco de novo no GPT e falo assim para ele, este é o comando. Por favor, escreva de maneira simples, detalhada e aprofundada, numa linguagem que um trabalhador tradicional brasileiro consiga compreender, mas aprofunde esse tema. Ele vai gerar o texto. E aí você vai copiar esse texto, colocar no bloco de notas e puxar os outros 2 e pronto, seu artigo está concluído. Simples, não é? O que você vai precisar fazer agora? Agora que seu artigo está concluído, você vai precisar colocar no blog, colocar ali no site, para poder fazer todo o processo funcionar, tá? No blog é muito importante você seguir as técnicas de SEO. Então, ou seja, títulos, imagens, links internos,
você colocar ali palavras-chave repetidas em determinada quantidade de vezes, você colocar imagens dentro do texto, imagem com o título da palavra-chave como imagem principal, justamente para você começar a ter o SEO bem organizado para o Google entender que você está seguindo os padrões que ele está recomendando. Entenda que quando você escreve um texto, você precisa sempre reler, tá? Não precisa com esse papo de, tem que ser humano. Não, o Google ele está preocupado com a relevância do que você está gerando. Então leia o texto para ver se aquilo é relevante para a pessoa. Se for relevante, posta. Se não for relevante, reescreve de novo. Pede para o GPT gerar outros textos, porque tudo que você precisa fazer é gerar valor. Basicamente isso. Gere valor e você vai ter clientes, porque você está gerando coisas positivas para eles, tá bom? Então, basicamente, essa é a dica, tá? Depois eu posso ensinar você a fazer, eu posso mostrar na minha tela como que faz isso para você entender realmente isso na prática, tá? Como que é feito, porque é muito simples. Talvez isso aqui tenha ficado um pouco extenso demais para você poder entender, mas eu vou ensinar você fazendo passo a passo, que eu acho que vai ser um caminho mais legal para quem é visual, tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, deixa aqui no comentário. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia de prompt, compartilha aqui com a gente, porque eu tenho certeza que vai contribuir com mais pessoas, tá bom? Agradeço por você estar até aqui comigo para poder assistir esse conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.